Nós temos agora um painel só de feras. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Impacto da era digital na liderança é o tema do nosso painel. E para compor esse painel, eu vou chamando Luiz Serafim. Luiz Serafim, ele é diretor de marketing da 3M. Publicitário, professor de gestão de inovação e gestão de marketing na FGV. Palestrante há mais de 15 anos e autor do livro O Poder da Inovação. Romeu Bussarello, acabou de chegar do Silicon Valley. Romeu é diretor de marketing da Tecnisa, professor do MBA, da ESPM, do INSPER, da FIA, da USP. Foi diretor de marketing da 3M. Em 2011, foi indicado ao Caboré como o melhor profissional de marketing daquele ano. E para mediar este super painel, temos Karina Israel. É uma das pioneiras no desenvolvimento de negócios de interatividade no Brasil. Tem mestrado na Universidade de Salamanca. Trabalhou no iDreams de Portugal e em 2010 ela retornou ao Brasil para assumir a direção executiva da iDreams Brasil. A Karina é mediadora. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada por estarem aqui. Vou pedir desculpa porque eu peguei uma gripe exponencial essa semana, então estou um pouco rouca ainda. E aqui o meu amigo Romeu pegou uma outra também daquelas disruptivas, porque sabe que pessoas que pensam exponencialmente pegam essas gripes, né? Então, vamos lá. Eu vou introduzir esse painel. Eu vou aqui para o meio. Depois que o Peter fez o que ele fez aqui, eu não sei como é que a gente vai superar isso. Né? Acho que começa assim, né? Então, Peter, você me paga. Vamos lá. Então, o que está acontecendo hoje em dia? O que a gente está fazendo aqui, né? Num painel, num seminário sobre growth. Né? Então, quais são os desafios? Eu trouxe um monte de perguntas e para os nossos amigos, de todos os diretores, nossa, feras aqui, que vão ajudar a encontrar mais perguntas ou algumas respostas para nossos desafios de liderança. Tá? Então, o que está acontecendo atualmente? Em tempos que a gente fala de growth, nós temos um desafio nas empresas, que a empresa que não está crescendo está morrendo. Nós estamos passando por uma fase, né, que seria o culminar da terceira revolução industrial, que é quando a computação, a eletrônica passa a fazer parte das nossas vidas. Quando as relações entre o mundo digital e o mundo real, né, nós somos átomos, né, elas ficam tão tênues que nós precisamos repensar a maneira como fazemos qualquer coisa nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia. Tá? Então, o que a gente percebe hoje? Quem aqui é líder na empresa? A maior demanda que eu ouço hoje na empresa, na iDreams Global, não sei se teremos um lugar no futuro. Não sei se o caminho que eu estou traçando é um caminho suficientemente bom para me manter relevante nos próximos anos. Então, o que está acontecendo em muitas empresas? Nós precisamos inovar, nós ouvimos isso antes, nós precisamos trazer uma cultura de inovação para dentro da empresa, só que nós também temos que sobreviver a marolas, e que não são tão marolas assim, têm sido os tsunamis políticos e econômicos desse país. Então, nós estamos nesse meio do caminho. O papel do líder tem sido cada vez mais ambíguo. Nós começamos com líderes que tinham que verificar conseguir que as tarefas fossem feitas, os processos fossem realizados. E agora os líderes também têm que ter visão, para onde nós estamos indo, como é que eu vou motivar uma equipe que não se automotiva, como é que a gente consegue fazer com que tudo isso se encaixe nesses tempos atuais. Tá? Então, a gente está falando um pouco de líderes growth, né, desse tempo growth. Vou falar um pouquinho da minha experiência. A iDreams, há um ano atrás, a gente fez um IPO na Bolsa do Canadá. Na verdade, é um reverse merge, que é um processo de assumir uma posição na Bolsa do Canadá, que é tipo numa Nasdaq, em suas devidas proporções, que é a TSX Ventures.
E eu passei por um processo muito interessante, que tem muito a ver com essa lógica de organizações exponenciais. Então, vou contar um pouco da minha história. Que é o quê? A gente hoje tem uma maior parte das pessoas e da cultura nas corporações que ela é baseada no mindset fixo. Alguém está familiarizado com esse termo? Mindset fixo é um mindset que você... por mais que eu sempre trabalhei com inovação, tenho 17 anos trabalhando com inovação, que é você tirar as pessoas da zona de conforto. Para você fazer inovação, você precisa agir desconfortavelmente, fazer com que as empresas ajam desconfortavelmente. A maior parte das pessoas que chegam nas empresas hoje, elas querem emprego, trabalho. Elas querem, de alguma forma, segurança. E isso quer dizer que você está se apoiando em valores que são de medo. O medo de não conseguir pagar as suas contas, o medo de errar. É uma escolha por segurança. E quando eu entro numa bolsa de valores, em que eu tenho milhares de investidores cobrando, e a gente também, né, porque a gente quis isso, cobrando uma outra atitude, que é uma atitude que parte do desejo, que parte da paixão, que é um mindset progressivo, tem muito a ver com growth. Como é que a gente faz essa passagem num país com tanto medo, com tanta insegurança? Então, o papel da liderança tem mudado. Uma vez eu ouvi que o líder, eu gostei tanto, que o líder ele tinha que administrar o seu poder, porque ele tem um poder, equilibrando paixão e compaixão. Então, o que vai ser desse líder na hora que a gente está falando, agora eu vou esticar um pouco a corda, de inteligência artificial entrando nas empresas? Pode demorar, mas elas em breve, agora eu li em algum lugar que parte do processo que está sendo feito em Curitiba, da Lava Jato, já foi avaliado por inteligência artificial. Já não são mais 60 secretárias que ficam lá verificando todos os depoimentos. Existe uma inteligência artificial que conecta todos os depoimentos e vai fazer os highlights para algumas pessoas já visualizarem o que foi realmente, o que pode ser realmente relevante. O que a gente vai fazer nesse novo cenário? Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas para ajudar ou para atrapalhar. Então, vamos lá. A liderança é atemporal? Sempre existiu e sempre existirá liderança? A maneira como nós aprendemos a ser líderes vai continuar a ser assim? Quais os conhecimentos mais importantes? Que qualidades a gente está esperando desses novos líderes que passaram por esse impacto da era digital, que culmina agora com essa extensão? Não sei se, outro dia eu vi uma palestra de um filósofo italiano, que é o Massimo de Felice, que ele dizia que nós não somos mais homo sapiens, que nós somos homo sapiens tecnológicos. Porque nós usamos sistemas tecnológicos todos os dias de nossas vidas. Quem veio para cá com o Waze hoje? Então, você usou um sistema de inteligência que descobriu qual o melhor percurso para você chegar aqui. Quem saiu de casa sem saber o endereço do Tomiotaki, buscou no Google? Quantas vezes, vamos fazer agora uma outra coisa, quantas vezes vocês acham que a gente desbloqueia o celular por dia? Eu tenho a média da pesquisa mais recente. Vamos lá, chutem. Que eu quero saber quem está viciado. 150 há muito tempo, não sei se eu... 150? Você está viciado, Luiz. Você está viciado. Quem mais? 100? Está quase. Quase. Está quente. Quem? 110 é a média atual, que foi pega no último mês, de desbloqueio do celular. Isso mostra o quanto isso está relevante na nossa vida. Mas o celular é só um canal. Tá? O celular é brincadeira, foi só para descontrair aqui, porque agora eu tenho que pegar o Peter, né, gente? Agora tá difícil. Então, assim, quais são, com o celular, com wearables, a gente está falando de inteligência ambiental, e em breve a gente vai estar falando de muito mais, vou até chegar aqui nesse ponto, né? Quando a gente fala de organizações exponenciais, a gente precisa de mindset exponencial. A gente precisa de líderes que saibam trabalhar exponencialmente. Como a liderança está mudando com tudo isso? Os líderes millennials são diferentes? Eles pensam diferente? Eu trouxe aqui um pedacinho de um texto que é do Klaus Schwab, que é o autor do livro A Quarta Revolução Industrial. Ele é também o fundador do
Fórum Mundial de Economia. Ele diz o seguinte: estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Então, por quê? O que é a revolução? Eu falei que a era digital é o culminar da terceira revolução industrial, e a quarta revolução industrial é quando a gente junta o físico com o digital e com o orgânico. Quando entram outros parâmetros como nanotecnologia, biotecnologia, robótica, inteligência artificial, tudo que é a máquina copiando o neuro. Isso pode estar muito longe? Pode. Mas na Alemanha já tem algumas indústrias usando isso. Aí aqui temos o Luiz Serafim também, com 3M, que pode estar contando coisas interessantíssimas para a gente sobre isso. Tá? E vamos lá. Estamos preparados para a diversidade? E a diversidade, quando a gente fala de uma próxima era, não é só humano com humano, não é só orgânico, é orgânico e inorgânico. É uma inteligência humana e artificial. Será que a gente está preparado para isso? Será que a gente vai chegar ali, nessa conversa? E quando o CEO for inteligência artificial? Tem um artigo interessantíssimo chamado iCEO. Quando os managers forem baseados em inteligência artificial, com dados disponíveis no mundo. Cadê a compaixão? Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Super prazer participar. Acompanho a Marina e o time dela ali, acho que desde o começo, quando tinha outro nome até. E é muito legal ver a coisa ganhando corpo e impacto no Brasil, né? Dividindo oportunidades. Eu me lembro até coisas afetivas. Há uns 2 anos atrás, comemorei meu aniversário. Foi em novembro, né? Eu estava tão feliz que eu participei aqui moderando um painel. Quando eu reflito sobre esse tema, que é tão apaixonante, né? Sobre liderança, se pensar é uma coisa atemporal na medida de que sempre existiu esse modelo desde as chefes tribais, há muito tempo atrás. E aí você vai... Não vamos gastar tempo passando toda a linha, né, cronológica lá, mas você pode lembrar de instituições, né, os senhores feudais, os reis com poder divino, as organizações mais recentes, né, o exército, a igreja, e no século XX, os fordismos, e esse tipo de controle, né, que você mencionou, muito bem mencionou. O pior de tudo é que até 2017 ainda existe muito esse tipo de gestão. Então, mas eu falo também que o que hoje a sociedade espera, né, o que nós todos que trabalhamos em organizações, empreendedores e tal, esperamos é uma organização que seja muito mais flexível, muito mais horizontal, onde o poder ele esteja não em quem tem um crachá, né, ou quem tem lá o título de um cargo, etc., mas ele é concedido contextualmente porque as pessoas consideram que você tem lá uma autoridade, uma experiência, um conhecimento tal. Então é assim que mais ou menos se desenha. Ou é a expectativa que a gente faça, né? Não é uma coisa concluída, aliás, uma obra muito longe de ser concluída, mas é isso que demanda. O líder hoje ele precisa estar muito mais dentro desse desenho, né? Um desenho mais democrático ali, para quem tem esse espírito, né? Mas é porque traz muito mais engajamento e resultado e colaboração e assim por diante, né? Eu gosto de mencionar também, porque isso a sociedade, as organizações demandam hoje, mas é um modelo que tem empresa que faz isso ou acredita há muito tempo. Então, a 3M, que é onde eu trabalho desde a queda da Bastilha, falo, faz tempo para caramba, entrei como trainee também, é uma empresa que é símbolo, e ela e várias outras empresas inovadoras, ou reputadas aí como inovadoras, é porque elas construíram um dos principais ingredientes para a inovação, que é desenvolvimento de liderança. E esses líderes que vão em cada célula, em cada microcosmo da organização, eles fazem essa diferença com essa filosofia gerencial, que na 3M, a gente tem 115 anos, mas ela tem esse desenho há 100 anos. Então, há 100 anos, a gente tem lá um CEO histórico, né, um guru lá nosso, que ninguém conhece o nome, mas é um cara importante. Ele falava, quando eu faço muita palestra de inovação, que nem eu, muita palestra, e esse é o slide que o pessoal vai lá e pega o smartphone e tira foto. Ele fala assim, né, contrate bons funcionários e deixe-os em paz, ele falava. Então, deixa eu anotar, né? Bom, contrate bons. O que significa para nós isso aí? Contrate o cara que a gente definiu como um perfil que faz parte da nossa cultura, então alguém que seja empreendedor, que quer fazer, que quer continuamente se desenvolver, que quer colaborar com as pessoas, com ética. Então, esse é mais ou menos o modelo da 3M. Né? Vocês vão olhar para mim, putz, combina? Não sei, né? Mas enfim. É esse o desenho que faz lá. Contrate esse cara, coloca ele na função, dá o horizonte, assim, ó, o resultado que você tem que ter, esse é o foco, mais ou menos. Agora, o como
é deixar a autonomia, que é um conceito de liderança de alta performance recente, né? Pô, liderança dá autonomia para o cara, porque isso motiva e ele vai estudar, vai aprender, vai fazer o mastery dele ali, né? Naquele assunto, naquelas coisas. Essa liberdade. Então, a gente pratica há 100 anos. Né? A gente pratica, outra frase dele era, delegue responsabilidades e encoraje as pessoas a tomar iniciativa. Aí virou esse tema aí de tolerar o erro, que a 3M é uma das mães desse conceito aplicados à prática, né? Que é você colocar, mas tolerância ao erro, não só de descoberta, mas esse, assim, se você não quer ser centralizador, criar um comportamento de dependência, de passividade das pessoas, pô, quando você dá a chave do carro, o cara não vai fazer exatamente o que você quer. Mas isso é bom porque essa tolerância vai permitir que todo mundo cresça ao mesmo tempo e encontre novas soluções. Então, eu falo, empresas como a minha ou várias outras, a gente não faz perfeito, está cheio de defeito, um monte de oportunidade para fazer. Mas essa filosofia que é desse futuro, dessa era digital. Mas já tem gente que faz há 100 anos. O que precisa é alastrar e incorporar isso nas empresas. Né? E agregando alguns outros tópicos, né, nessa segunda parte, eu vejo, né, algumas coisas que clamam aí por uma mudança do líder, né, das organizações. Sobre planejamento, né? Hoje está na moda essa história do Scrum, Agile, né? Marketing ágil, veio de TI, sei lá, todo mundo familiar? De alguma forma, sim, de alguma forma. Mas é muito focado em execução, de uma forma mais flexível, né? Executa em sprints de semanas, o que é super... Então, a minha empresa está se transformando. Nós, líderes, estamos tentando aprender gerenciamento de projeto e fazer esse caminho muito mais flexível. Mas não caiam na falácia de que muitas vezes escuto essa história e pô, cara, como é que eu vou fazer planejamento? Esse negócio de planejamento de 5 anos, 3 anos, sei lá o ano que você quiser, esquece esse treco aí. Porque imagina no Brasil, se em março eu faço, em maio mudou tudo, então por conta disso fica fácil assim, não planejo nada. E é uma bobagem. Né? Então, organizações como as nossas, assim, elas só sobrevivem porque se cria uma visão de futuro, o estado, né, desejado de futuro, que não pode ser engessado, que tem que ser cada vez mais flexível, que nós todos, como líderes, né, temos que ter muito mais flexibilidade de revisitar e corrigir rotas, né, etc., com os novos inputs que aparecem toda hora, mas a gente não pode abrir mão de criar um estado futuro, que é o que guia os nossos esforços, a nossa alocação de recursos e assim por diante. Né? Eu acho uma outra coisa bacana que a gente fala dos analítico, né? É uma era que o líder tem que despertar, inspirar e criar esse apetite em toda a equipe que tiver, né? Porque cada vez mais vai ter esses sistemas de informação e big data, em computação cognitiva e assim por diante, que vai ajudar a gente a tomar melhores decisões, a inferir, a prever, etc., com mais rapidez, etc., do que era antes, né? Então a gente tem que fazer essa guinada mais quantitativa. Curioso que às vezes eu penso num dilema, porque a gente fala da liberdade, da autonomia, mas esses sistemas também, talvez, não sei, é um pensamento, talvez vá tolher um pouco essa liberdade, né? Porque hoje o promotor vai num supermercado lá, putz, a gente sabe que horas que ele vai, quando ele tirou a foto, quando ele manda, né? O vendedor, ele está demonstrando um negócio, ele tem que pôr do Salesforce, você sabe quanto tempo ele ficou, o que vai acontecer. Então, é tudo pela produtividade e talvez, aí a gente tem que pensar com esse impacto. Mas nós, líderes, temos que criar esse apetite aí por dados na nossa vida, né? Redes, colaboração, super importante, né? Cada vez mais conectados, tanto dentro quanto fora, né? Com todos os parceiros. A gente vive nesse momento, né, dos escambos, dos coletivos, da colaboração. Se vocês perguntarem para a 3M em algum outro momento, qual é o segredo da inovação da 3M dos 115 anos dela, é a rede colaborativa, é o nosso IPOM. Né? Não é o nosso PhD, é o nosso super laboratório. É como constrói essa rede colaborativa, né? E eu acabo aqui com uma coisa que eu já sabia do conceito, claro, mas o meu amigo Romeu inspirava com essa frase, assim, hoje em dia, falando de propósito, né? Líderes, para a gente contar essa história, essa narrativa, e em cima de propósitos que tem que ser genuíno, né? Você mudar o mundo, sei lá, que é o da 3M, aplicar conhecimento para solucionar problema, isso é importantíssimo, assim. E a gente, como líder, comunicar para engajar as pessoas, porque ele falava, assim, quando o headhunter ligava, você falava, né? Liga para mim, porra, você quer um emprego não sei onde? Você fala, show me the money, né? Traz o dinheiro, frase sua, né, cara? Hoje a moçada lá, ele fala assim, não, show me the meaning. Por que eu vou sair da minha casa, tirar um pijama para ir para a 3M, se não fizer sentido, né? Então a companhia tem um trabalho para fazer muito bem feito, assim, né, de verdade. Porque o blá 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 do acionista, etc. Claro, isso é obrigatório, mas isso não tira ninguém da cama e nem expõe ninguém para colaborar e para estudar para o futuro, né?
Então, são várias dessas coisas que eu acho importante no momento. E preocupado só com uma coisa, que a Karina perguntou assim, quem é líder aqui? Eu queria que todo mundo levantasse a mão, viu? Porque assim, não é líder de pessoas, viu, pessoal? Líder, eu sou chefe de pessoas, assim. Isso é mais clássico, mas todo mundo aqui, a gente desenvolve comportamento de liderança para influenciar cada microcosmo, o colega do lado, o processo e, por que não, o mundo, né? Olá pessoal, bom dia. Marina, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, um prazer estar contigo. Meus caros, eu sou de uma geração dos fodões. Os meus pais foram fodões comigo. O chinelo é aquele instrumento repressor que ficava atrás da porta e quando fazia uma peraltice, o papai pegava o chinelo e pá, mira perfeita. Todos os professores que eu tive ao longo da minha vida foram fodões comigo. Todos, todos. Quando eu fiz o meu mestrado, terminei o meu mestrado em 2002 na PUC, eu só tinha professores PhDeuses, eles olhavam para nós assim como a escória do universo, só professor de fodões. E todos os chefes que eu tive ao longo da minha vida foram fodões comigo. Quase todos os chefes foram fodões, exceto o meu chefe atual, que é um chefe relativamente sensato. Resumindo, eu estou com 51 anos e eu não posso ser fodão com meus filhos. Se eu for tentar ser fodão com meus filhos, papai estatuto da criança. Eu chego no INSPER, na SPM, dou aula nos cursos de MBA e pós-graduação há mais de 20 anos, e eu não posso ser fodão com os alunos. Se eu for tentar ser fodão com eles, falo, Buzarello, pô, eu pago 40 mil reais aqui no curso de MBA e não aceito esse tipo de postura. E eu chego na empresa, eu tenho 8 gerentes de 6 da geração mimimi, e eu não posso ser fodão com os caras. Resumindo, eu estou com 50 anos, quando chegou a minha vez de foder, eu me fodi. Não posso foder meus filhos, não posso foder meus liderados, não posso foder meus alunos. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Bem-vindos às relações horizontais. Não tem mais silêncio, gênio pensando. A inteligência do grupo é mais inteligente que o mais inteligente do grupo. E tenho, como vocês têm lá, pessoas que bebem de diversas fontes. Qual é a relação? Extremamente horizontal. Sento uma hora com a área de relacionamento, uma hora com o pessoal de e-business, porque eu entendo o seguinte, as palavras movem, mas só exemplo arrasta. Só exemplo arrasta. E quem está com você se inspira no teu dia a dia. Eu fui de uma geração do show me the money, show me the fucking money. E trabalho numa empresa de capital aberto que a cada 3 meses tem que fazer lá a apresentação do resultado e eu show me the fucking money. Só que quando eu estou contratando o talento, é o show me the meaning. É o significado. E é difícil, eu acho que nós temos 3 coisas em comum, nós 3 aqui, que é muito difícil você encontrar um CMO nessas condições hoje, com tanto tempo de empresa. Certamente porque as nossas empresas têm algum significado. Você não consegue fazer um trabalho significativo em uma empresa sem significado. Eu acho que nós temos o privilégio de trabalhar com empresas que têm significado, com lideranças bastante coerentes e bastante sensatas. Aparece muita sondagem, a gente é muito sondado pelo mercado, né? E vira e mexe me sondo aí para ser Chief Marketing Transformation Digital, e eu tenho uma paura, né? Porque você vai pegar pela frente psicopatas old school, né? A possibilidade de você perder a mão é muito forte. Mas olha que interessante, esse aqui era o cenário quando entrei na empresa, né? Era só o que a gente fazia no dia a dia, jornal, revista, Estadão, Folha, Homem-Seta, o Cavalete. Se tivesse ainda o Cavalete, ia faltar posta na cidade de São Paulo, né? Eu virei o quê? O que a minha área virou? Nós viramos uma área de marketing. Eu não sou mais um profissional de marketing que fui preparado, que estudei, MBA, mestrado, morei fora. O que vale hoje é a minha capacidade analítica. Eu estou 3 dias sem ir na companhia porque eu estou com um problema de saúde, vim aqui para esse evento, e eu estou gerenciando a empresa só nos dados. Faz 1 ano e meio que a gente anuncia mais na Folha, no Estadão, na Veja, não se faz mais absolutamente nada, somente números. Viramos uma área de matemática, completamente dados puros, e a empresa que antes você comprava um apartamento da Tecnisa de R$1 milhão, e você deixava 6% na mesa para mim, para marketing, hoje está em 2%, 2,5%. Tudo pela eficiência de dados. Então, e eu tenho dó dos meus alunos, porque eles passam 2 anos fazendo um MBA, tanto no INSPER como na SPM, e não vem nada, absolutamente nada, nada, nada disso. No passado, eu perguntava para os meus amigos, André, quem é a tua agência? Serafim, quem é a tua agência? Era uma pergunta muito usual entre nós profissionais de marketing. Hoje eu pergunto para eles, qual é a tua Martech que está plugada no teu negócio? Aí você chega num curso de MBA e pergunta para os alunos o que é uma Martech, e ninguém sabe o que é uma Martech.
Esse negócio que trabalha com inovação, né? Eu estou numa fase que é obrigado pela ideia que você não me deu. Pelo amor de Deus, eu não quero ideia. Eu não quero ideia. Você tem ideia? Então vai lá e executa, velho. Vai lá e executa, cara. Você tem ideia, vai lá e executa. Eu de ideia tenho de monte, todo dia tenho de monte. Né? Eu tenho que ter o quê? A capacidade de dizer não. Ideias por ideias, meus caros, ideias viraram commodities. Quando eu cheguei em São Paulo, eu sou catarinense, a Luísa Erundina estava assumindo a prefeitura de São Paulo, em 1989. E ela cunhou uma frase que me ajudou muito, tanto na minha carreira profissional como na minha vida pessoal. Ela disse o seguinte: prioridade é uma palavra que não tem plural. Prioridade é uma palavra que não tem S. E num momento como esse, vocês concordam? Que o que a gente mais tem é ideias. Qual você vai apostar? Eu na Tecnisa também, qual vou apostar? Tem muita ideia na frente. Aí entra um pouco a tua experiência, a tua capacidade analítica. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu voltei bastante chocado. Eu estava no Vale do Silício, fiquei 10 dias lá. E participei de várias sessões, workshops. Aliás, encontrei muitos brasileiros de alto impacto no Vale do Silício. Muitos. E nós estávamos com um headhunter. E ele estava contando para nós de uma entrevista que ele fez com o CMO. E o CMO falando da experiência dele. Um cara falou, trabalhei em várias empresas de tecnologia, em várias empresas de consumo e tal. Tenho 30 anos de experiência. E o headhunter respondeu para ele: a sua experiência é boa, só que é uma experiência antiga. Né? Nós que temos aí 25, 30 anos de experiência, o que vale é a nossa experiência de 4, 5 anos atrás. Não adianta chegar na empresa e falar que eu vou para uma entrevista, vou para o mercado e falar que eu entendia de mala direta 21/28, papel couché 4x4, uma dobra com de máquina, que eu sabia fazer anos de jornal, fazia promoção, compra pipoca, eu te dou sal. A minha experiência de 32 anos, que eu passei por outras empresas, outros segmentos, não vale mais nada. Ela vale muito pouco. Vale meus últimos 4 ou 5 anos. Inclusive na gestão de pessoas, que mudou. Não tem mais o chefe fodão, não posso ser fodão. Né? Eu tenho que ter as moedas de troca, que o financeiro lá, que a minha área de recursos humanos não pode nem saber. Que tem uma menina que trabalha comigo, que tem um gato, que cada 15 dias tem que levar o gato no veterinário. Eu tenho que fechar os 2 olhos, pode levar o seu gato, sai lá toda sexta-feira, 3 horas da tarde, lá, ok? Né? Agora, se você chega para a empresa e fala que está liberando o teu funcionário às 4 horas da tarde, não pode, tem regras. Tá? Não tem regras, meus queridos. Né? Sobretudo quando você pega esses financeiros, né, que... Tem algum financeiro aqui, não? Sabe qual é a diferença de um financeiro e de um terrorista? O terrorista tem simpatizantes. Não é? O financeiro, isso é importante vocês saberem, né? O financeiro, meus caros, é aquele cara, a grande maioria, claro que tem algumas exceções, mas o financeiro, invariavelmente, é aquele cara que sabe o custo de tudo e o valor de nada. E quando a gente fala de inovação, a gente fala de empreendedorismo, todos esses assuntos que nós estamos discutindo aqui nesses nossos 2 dias, nós estamos falando de valor. E esses caras, muitas vezes, da old school, é um problema sério para eles entenderem. Lembre-se, vocês fazem parte de uma nata fina que está interessado nessas questões. Mas no dia a dia, a old school é forte. O que eu falo? Isso eu falo com muita convicção, porque o maior laboratório que eu tenho são os meus alunos, que trabalham no Itaú, no Bradesco, na Natura, no Boticário, na Unilever, na Procter & Gamble, na Ford, na GM. Eu conheço a cozinha de todas essas empresas. Nessas empresas, o partido do passado é mais poderoso do que o partido do futuro. Vocês certamente querem fazer parte do partido do futuro. Só que quando você volta para a trincheira, eu vou voltar para a trincheira agora à tarde na Tecnisa, eu vou me deparar com o partido do passado, que é poderosíssimo, poderosíssimo. Buzzarello, qual é o teu livro de cabeceira? Niccolo Maquiavel. Política, a arte do impossível. O que eu faço no meu dia a dia? Desobstruir, sensibilizar, convencer, mobilizar, tomar porrada nas costas. 90% do meu tempo como executivo é pendência. Só 10% do meu tempo é tendência. E não é que a Tecnisa me dá o tempo, os 10% da tendência. O que eu estou fazendo aqui hoje na parte da manhã? É tendência. Vou voltar para a Tecnisa à tarde, eu tenho melancia, do Carrefour, não é aquela do Pão de Açúcar, um quadro de melancia, é aquela do Carrefour, para carregar, um caminhão de melancia para descarregar, que é a pendência. Só que entendem o seguinte, o que me paga bem no dia 30 e a vingança é forte, não é a tendência. A empresa me paga muito bem, me remunera muito bem, para eu resolver
pendências. Aquele trabalho que ninguém quer fazer. Aquele trabalho difícil, complexo, chato, horroroso, sem significado, mas que o meu gerente mimimi não vai fazer o diretor. Ele vai articular e vai fazer. Então, eu cuido dos 10% da minha tendência, porque a pendência de hoje foi a tendência de ontem, mas 90% do meu tempo, eu adoraria cuidar só do estratégico, de análise de cenário de futuro e tal. Não temos um problema para resolver no dia a dia. Problema chato, pessoas, conflitos, interesses, visões. Né? Mas nessas horas você separa quem é homem e quem é menino. Mas a coisa que eu mais voltei chocado, vou terminar aqui, foi essa entrevista do Red Hunter, onde o CMO se orgulhava dos seus 30 anos de experiência, e ele falou, ok, a sua experiência é boa, mas é uma experiência antiga. Eu quero saber o que você fez nos últimos 3 ou 4 anos. E a maior preocupação que eu tenho como executivo, e eu passo isso para vocês, é o descasamento de competências. Trabalhar com inovação, com esses assuntos que nós estamos falando aqui, bacana. Mas você tem que estudar, tem que ler, tem que participar de eventos, tem que fazer muita hora bar. Quando eu falo hora bar, vocês me entendem, não é tomar chopp, também é, mas é conversas, relacionamentos, muito altruísmo. Acho que uma das principais competências nossas, né? Muito altruísmo. Uma hora você ajuda, uma hora você está sendo ajudado, mas vontade de ajudar. Mas quando você olha para um quadro como esse, é assustador o que vem pela frente. E só tem uma saída, meus caros. Só tem uma saída. Educação, 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 educação. Que vai desde o ensino básico até o CEO, porque as empresas investem muito em qualificação dos líderes, mas esquecem de qualificar os líderes dos líderes. E os líderes dos líderes, meus caros, estão descasando competências também de forma exponencial. Não parem de estudar. E quando eu falo estudar, não é necessariamente fazer uma pós-graduação de 2 ou 3 anos. É eventos, congressos, seminários, hora bar, contatos, cafés da manhã, seminários, boas conversas. Né? Isso é de fundamental importância. Hoje, quando você vai para uma entrevista, um bom diretor de recursos humanos, vai falar o seguinte, o que você tem? Ah, eu tenho pós-graduação na SPM, tenho um MBA pelo INSPE. O que o cara de recursos humanos vai falar? Ok, todo mundo tem. Mas se você falar que está fazendo um curso de marketing digital na Udacity, na Udemy ou na Coursera, você vai se diferenciar. Eu dei um curso na Udacity, semana passada, dei uma aula na Udacity. O pessoal veio lá na empresa, montou o estúdio lá na Tecnisa, às 6 horas da tarde, deu uma aula de 1h30. 2.200 brasileiros conectados, tendo aula de marketing digital com o Buzarello, lá na Tecnisa, pagando R$2.200 pelo curso. Se tem algum financeiro, faça a conta, R$2.200 vezes 2.000. Qual a estrutura para fazer esse curso? Nenhuma. Quanto é que pagaram o Buzarello? Nada, porque eu sou um cara altruísta. Faz a conta. Tá? Bem-vindos, meu caro. Eu estou muito feliz. O que vem pela frente, eu vim agora do Vale do Silício, voltei muito feliz com o que eu vi lá. Só não dá para parar de estudar, né, André? Não dá, de estudar, de ler, de se atualizar, de ter boas conversas, ler. Né? Trabalhar com inovação, meus caros, não é 9 to 5. Você quer trabalhar 9 to 5? Trabalha no financeiro, tesouraria. Né? Quer trabalhar com essas áreas que vocês estão vendo aqui, meus caros, não tem 9 to 5, não tem 9 to 5. Você tem que ser um cara inveterado por aprender, educação, conectar. É gostoso falar, mas quando você chega na trincheira, velho, você vai pegar o financeiro pela frente, que você coloca o elefante na mesa e não reconhece porque não tem nota fiscal. Porra, velho, mas o elefante está aí, cara. Não tem nota fiscal, dane-se a nota fiscal, cacete. Então, matar o elefante, meus caros, é muito fácil. Muito fácil matar o elefante. O difícil é você remover o cadáver. Então, gente, acabou? Não dá tempo de pergunta mais? Então, gente, olha, muito obrigada. Foi maravilhoso. Peter dançou. Brincadeira, você foi ótimo. Brincadeira. Então, assim, gente, foi incrível. Acho que é bem por aí. Outro dia eu vi na rede um post no Twitter do Clayton Christensen. Não sei se vocês conhecem, da aula em Harvard. Eu sigo ele, é incrível.
E ele dizia que o pior lugar para você desenvolver um novo modelo de negócio é dentro de um modelo de negócio existente. Eu acho que é isso que você, que está todo mundo aqui trazendo de dor, né? Que a gente precisa estar crescendo, estar seguindo essas organizações exponenciais, a gente precisa colocar o elefante na mesa, mas a gente tem modelos pré-existentes a esse tempo que a gente está vivendo e que a nossa luta como líderes, e todos somos líderes, né, é conseguir vencer isso para continuar, porque faz parte continuar. Né? Então, obrigada, vocês foram incríveis. Você quer terminar? Só queria concluir. Vocês acham que a educação é cara? Vocês acham que a educação é cara? Experimentem a ignorância. A ignorância é muito mais cara. Não dá para parar, meus caros. Não dá para parar de estudar, de ler, independente da idade. Né? Eu queria que o cara do Red Hunt estivesse aqui, eu ia chamar ele para um debate bom, aí, o rapaz que foi embora. Né? Um bom recrutador, ele vai recontratar a nossa mentalidade. Porque nós não saberemos, ninguém sabe tratar com essas novas habilidades desse mundo que vem pela frente. Mas se você tiver uma cabeça boa, uma mentalidade boa, uma predisposição em aprender, você é um cara que está inserido no mercado. O que não pode é você ter uma mentalidade old school. Então, mesmo que a gente não tenha todas essas competências, mas se você tiver a mentalidade, você se supera. Meus caros, educação, 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 educação e educação.